Olá, bom dia, a paz do Senhor Jesus, um café mais palavra, né? Mais um momento aqui juntos, esse tempo tão edificante, né? Que o Senhor tem usado, irmãos, né? Todas essas manhãs, compartilhando a palavra. E gostaria também de meditar aqui com os irmãos hoje, no Salmo 19. E antes vamos agradecer ao Senhor, né? Senhor, nós te damos graça e queremos continuar, Senhor, bendizendo o teu santo nome, Senhor, proclamando mesmo a tua glória, Senhor, tuas maravilhas, Pai. Que sejamos estas pessoas aqui nessa terra, Senhor, anunciando, Pai, essa tão grande salvação. Muito obrigado, no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, no Salmo 19, o salmista diz: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai do seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra, nada escapa ao seu calor. Então o salmista começa anunciando aqui a respeito da criação, né? Como os céus, tudo que o Senhor criou, proclama a glória de Deus. Então nós, a humanidade tem a referência da própria criação, né, anunciando a respeito do Criador. Como Paulo fala aos Romanos também, né, que as pessoas são inexcusáveis, né, não vai ter desculpa, né? A criação hoje proclama, mostra para nós que as maravilhas, né, a grandeza, né, toda essa plenitude da criação, ela expressa, né, o nosso Criador. E ao mesmo tempo o salmista está falando agora da lei, né? Ele começa a falar a respeito, né, de outra referência, né, de testemunhos, né? A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os experientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. E o salmista, além de falar do testemunho, falar da palavra, né, da lei do Senhor, ele expressa, né, e deva ser a nossa verdade, né, que ter a palavra como mais preciosa do que o ouro, né, mais do que o ouro puro, né, mais desejável do que o doce do mel. Então nós devemos olhar para as Escrituras com este olhar, né, com esse entendimento, com esse sentimento. Temos que realmente ter prazer na lei do Senhor, ter prazer na palavra do Senhor. E esses momentos juntos, né, de meditação na palavra, momentos de comunhão, nas igreja-casas, nos cultos, esse tempo que nós buscamos, né, as Escrituras, isso vai nos alimentando, vai nos mostrando cada vez mais a grandeza, a glória do Senhor. E o interessante que ele fala aqui no versículo 11, ele fala o seguinte: por elas o teu servo é advertido, a grande recompensa em obedecer-lhe. A palavra ela nos adverte, a palavra nos mostra realmente para termos cautela, para que possamos ter realmente uma vida piedosa, uma vida tranquila, uma vida correta, vai nos orientando. Assim como é preciosa, o próprio salmista ele fala, né, dessa característica da palavra. E ele diz, versículo 12, quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço.
também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem, então serei íntegro, inocente e de grande transgressão. Né? Ao observar os testemunhos, ao observar a palavra, ele entende que nós somos advertidos pela palavra e ele continua buscando ao Senhor, né? Continua pedindo ao Senhor para que ele possa ser ajudado na caminhada, no dia a dia. E é o que nós devemos fazer, buscar, pedir ao Senhor para que Ele nos ajude, para aquilo que está oculto aos nossos olhos, para aquilo que ainda a gente muitas vezes não compreende, né? Mas que o Senhor abra o nosso entendimento, clareza para que nós possamos continuar caminhando e sejamos essas pessoas que proclamam também, né, a glória do Senhor, que anuncia, né, ao Senhor para as outras pessoas, né, com os nossos lábios, com a nossa forma de agir, de caminhar. E ele diz assim, no versículo 14, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. E eu me recordo um momento, eu estava no centro, né? Eu estava com algumas artes que eu produzo, né? Alguns artesanatos, e eu estava trabalhando na Afonso Pena, ali na feira hippie, né? Estava com uma galera lá expondo, né, meus artesanatos, e dentro do relacionamento ali da venda, trocando ideia com as pessoas, aí conversando a respeito de Jesus com os hippies, com as pessoas que estão passando, com os compradores. E lembro uma vez passou um rapaz e parou na minha frente, ficou olhando meus trabalhos assim. Naquele momento eu olhei para ele, né? Olhei assim de cima para baixo, de baixo para cima, né? Eu vi uma pessoa aparentemente bem tranquila, né? Bem quieto. Só que naquele momento eu meio que desdenhei ele, assim, olhei meio com, tipo, ele vai ficar ali olhando, não vai comprar nada, né? Vai ficar perguntando um monte de coisa. Naquele exato momento que eu pensei nessa meditação que veio, assim, eu pedi perdão para o Senhor. Falei, Senhor, não é certo, não é correto isso, né? Isso é horrível. Não é isso que eu quero que as pessoas pensam de mim, né? Quando eu entrar nos ambientes, nos lugares e tal. E até Jesus fala isso em Mateus 7,12, né? Aquilo que a gente quer que os homens façam para nós, vamos fazer isso para eles. Então eu olhei naquele momento assim e pedi perdão para o Senhor, né? Então que aquela meditação pudesse realmente ser agradável diante do Senhor. Então eu reconheci ali meu erro, meu pecado naquele momento e olhei para o Senhor, levantei, fiz questão de responder todas as perguntas, ele perguntou todos vários trabalhos que eu tinha, né? Eu fiz questão de pegar, dar na mão dele, explicar peça por peça, né? A elaboração do trabalho. E ali surgiu uma amizade, começamos a conversar, bacana. Ele estava vindo do hospital onde o pai dele estava internado, né? Eu comecei a conversar com ele, orei, enfim, virou um amigão, né? E é interessante isso, né? O Senhor quer que nós possamos realmente, com integridade, poder andarmos nessa terra. Como ele diz aqui no final, né? Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti. Então não bastava eu apenas da boca para fora conversar com aquele homem, mas o meu coração também tinha que ter um coração correto. E naquele momento ali, assim, eu fui bem impactado, né, pela presença do Senhor. E é uma luta que nós temos, na verdade, né? Diariamente temos que viver isso, né? Nós temos que ser essas pessoas que proclamam a glória do Senhor, né? Não só em palavras, não só em frases, né? Mas aquilo que está realmente dentro de nós, nosso íntimo, né? Lutar com todas as forças para que possamos ser essas pessoas, assim como a própria criação proclama a glória do Senhor. E nós hoje temos temos a palavra, né? Os testemunhos de Deus, a presença maravilhosa do Espírito Santo dentro de nós. Então que realmente sejam agradáveis aquilo que a gente fala e realmente seja agradável aquilo que a gente pensa diante do Senhor. Então fica aqui, irmãos, essa breve meditação nas Escrituras. Um forte abraço a todos, né? Que cada um de nós possamos
proclamar, né, a glória do Senhor, né, que possamos anunciar aí as obras do Senhor. Amém? Um forte abraço e um ótimo dia.